Oi pessoal, tudo bem? Nessa quinta-feira eu não vou conseguir passar aí na aula de vocês, tá? Mas eu vou encaminhar as atividades, essa que eu postei no grupo, que a professora também montou aí os vídeos por etapa, eu vou encaminhá-la impressa para vocês, tá? Para quem ainda não fez. Eu vou fazer uma breve explicação, a professora já colocou ali os vídeos, tá? Do conteúdo, mas só para tirar algumas dúvidas então. Vocês têm lá na empresa, uma situação hipotética, né, de uma empresa, onde ela tem um relatório, e aí vocês têm aqui alguns problemas, algumas falhas, tá? Que é o relatório SAC de Serviço de Atendimento ao Cliente. Então aqui nessa empresa, vocês têm algumas falhas internas e também de volume de unidades produzidas. Então, por exemplo, aqui, tipos de falhas. Lá na empresa teve falhas de costuras que foram realizadas de forma torta, 180 peças é a quantidade que saiu com problemas, né? Tiveram aqui 3% de falhas no mês e no mês anterior teve ali 2,50%, ou seja, o mês atual tem mais falhas do que o mês anterior. E assim para os demais itens, problemas mecânicos e montagem de peças, tá? Então, essa empresa aqui, ela está com alguns problemas aí de falhas na produção dela. E aí, o que vocês têm que fazer? Então, aqui no plano de ação, está descrito aqui, desenvolver uma lista com no mínimo 3 ferramentas da qualidade que auxiliam na análise e solução dos problemas encontrados no relatório. E justificar o porquê dessa escolha. Então, lá nos vídeos, a professora mostrou várias ferramentas, tá, da qualidade. Então, vocês aprenderam lá, por exemplo, sobre fluxograma, folha de verificação, né, o diagrama de Pareto, que mais? Ciclo PDCA, método 5W2H, diagrama causa-efeito e o 5S, entre outros. Coloquei aqui alguns exemplos. O que é o ciclo PDCA? Então, por exemplo, tudo que a gente vai fazer na empresa ou até na nossa vida pessoal, nós planejamos, né? Então, eu vou planejar, eu vou executar, que é o fazer, eu vou checar, que eu vou verificar aí, por exemplo, as falhas e eu vou agir. Por exemplo, eu preciso mandar meu carro para manutenção porque ele está com um barulho estranho. Então, eu vou planejar, né? Vou ver quanto de custo, enfim, dias que ele tem que ficar na oficina. Eu planejo, depois eu executo. Aí eu vou checar, ver se está tudo ok. Caso ainda tenha algum problema, né, eu vou agir, ou seja, eu vou mandar ele de volta para a mecânica, eu vou acionar o setor de garantia. Então, basicamente, o ciclo PDCA é uma ferramenta muito utilizada. A professora explicou ele de uma forma bem mais ampla lá nos vídeos, tá, pessoal? 5S é uma ferramenta que vocês já usam aí na empresa, né, em questão de organização e limpeza. Para cada uma aqui das ferramentas, é importante que vocês leiam o livro também, tá? Bom, então aqui eu preciso colocar para a empresa, quais as ferramentas, né? Listar aí 3 ferramentas que vocês podem utilizar para estar analisando aqui as falhas internas e corrigindo elas. Ou seja, colocando aí as ferramentas de qualidade a favor aí das melhorias que devem ser elaboradas na empresa. Então, por exemplo, aqui eu escolhi, por exemplo, a ferramenta do ciclo PDCA. Vocês podem escolher aí outras ferramentas, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? E por que eu escolhi aí o ciclo PDCA? Eu tenho que justificar. Então, aqui eu justifiquei que é uma ferramenta que pode ser usada para tomada de decisão e para a solução de problemas. Então, a empresa vai planejar, vai executar, né, vai verificar ali as falhas e depois vai colocar um método de ação, ou seja, vai agir em cima daquele problema. E ali vocês têm outras ferramentas que podem ser utilizadas também. Ferramenta do 5S, entre outras. Vocês vão ter que dizer qual a ferramenta aqui e o porquê que vocês vão utilizar elas, beleza? E aqui nós temos mais um item. Plano de ação. Escolha um dos problemas encontrados no relatório da empresa e desenvolva um plano de ação. Então, por exemplo,
quais os problemas que nós temos aqui. Vou pegar, por exemplo, o costura torta. Aí eu vou colocar aqui, qual que é o problema? Costura torta. O que ocorreu, né? Qual que é o problema? Quem que vocês vão colocar aí como responsável, não do problema, tá, pessoal, mas responsável por estar trabalhando em cima disso, por exemplo, supervisor de produção, gerente de produção, técnico. Aí vocês vão ter que inventar aí ou buscar, né, um profissional conforme aí o setor, né? No caso aqui é uma produção de costura. Onde que vai ser realizada essa conferência? Por exemplo, setor de produção. Quando? Aí vocês vão colocar uma data hipotética, né? No dia 15 de agosto, né, vai ser verificado aí o setor de produção. Por quê? Que o gerente vai estar verificando, né? Então, justamente para não acontecer mais essas falhas. E qual o método que ele vai estar utilizando? Então, se coloquem no lugar dessa pessoa. Como que vocês vão fazer para que não tenha mais problemas de costura torta? E aí, imaginem isso numa produção. O que vocês vivem aí no dia a dia? Tem um checklist que é um determinado setor ou uma pessoa responsável. Exemplo, o gerente de produção, ele passa de setor em setor verificando o checklist, ou ele passa recolhendo peças, ou seja, por amostragem, e ele vai verificando ali se o material está ok. Então, isso aí vocês podem colocar principalmente aí da vivência de vocês. Como que vocês fariam para que esse problema não acontecesse mais? Espero que eu tenha ajudado vocês e qualquer coisa, pessoal, eu estou à disposição.